Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Pod Mais, um podcast ProData Mais Mob. Estamos transmitindo aqui do Innovation Week, maior feira de tecnologia e inovação da América Latina. Eu estou aqui com Débora Silveira, com Daniele Massoto. Bem-vindas e obrigado pela presença de vocês. Queria, antes da gente começar a conversar, queria que você se apresentasse para o nosso público. Bom, eu sou Débora Silveira, eu sou sócia do escritório Silveira Galião Advogados e hoje sou vice-presidente da Comissão de Transporte da OAB do Rio de Janeiro e estou nessa área há uns 20 anos, pelo menos, discutindo transporte. Maravilha. Eu sou a Daniele Massoto, sou diretora jurídica da ProData Mais Mob e também hoje sou a presidente da Comissão de Direito de Transporte da OAB RJ. Um desafio, né, nesse momento em que o transporte vive aí com várias questões sendo discutidas amplamente. Então, a gente veio aqui para bater um papo muito livre e transparente sobre o novo marco legal do transporte público coletivo. Maravilha, e é interessante porque é isso, a gente está conversando, o tema parece ser o mesmo, né, que é as mudanças no transporte público, às vezes é a conquista do passageiro. Eu estou falando com várias pessoas sobre esse assunto e com vocês a gente vai entrar também nesse assunto, mas são vários recortes que formam um cenário muito maior, isso, né? Então aqui a gente vai falar do marco legal e aí a primeira coisa que a gente pensa quando a gente ouve esse marco legal é uma coisa, sei lá, uma discussão para advogados, né? E a gente sabe que ela, na verdade, ela afeta operadores, né? Ela afeta o próprio passageiro para entender o que muda de direito ou o que ganha de direito ali. Então eu queria que vocês dessem para a gente um olhar do que o marco legal traz, né, de importante para os atores aí do transporte. A gente sempre conversa, né, sobre o marco legal, só que a gente tem que voltar um pouco, né, para entender como é que ele chegou a ser esse marco legal. A gente tem que lembrar que em 2015 a gente teve uma emenda constitucional 90 que ela levou o transporte a ser um direito fundamental. O transporte, antes de 2015, ele nunca esteve como um direito fundamental. Ele era um serviço público essencial prestado por concessionárias ou permissionárias. Então, o Brasil entendeu que o transporte ele é um direito fundamental e instrumental, porque como você vai exercer o seu direito à saúde, à educação, se você não tiver um meio adequado, efetivo, eficiente e módico para chegar a exercer os outros direitos fundamentais. Verdade. Então começou um pouco realmente em 2015 com o Brasil falando, olha, realmente não dá para manter o transporte fora desse rol de direitos fundamentais, e assim foi. E desde 2015 a gente está tentando mostrar para o Brasil, né, que é muito importante investir em transporte e cuidar do transporte. E aí depois a gente teve uma queda de passageiro que vem desde 2014, a gente estava conversando até sobre isso, sobre essa queda que vem desde 2014, a gente está falando de 12 anos de crise, 12 anos de colapso. A gente foi perdendo passageiro a partir de carros por aplicativo, motos por aplicativo, ou carros individuais, a pessoa sai de um transporte público e vai para o seu próprio transporte individual, e chegamos na pandemia. Quando a gente chegou na pandemia, teve empresa que ficou com as portas fechadas. Verdade. Então, numa média, mais ou menos, teve empresa que perdeu 80% da demanda. E como é que você paga funcionário, como é que você paga os insumos necessários e básicos para uma prestação minimamente adequada se você perde 80% dos passageiros? Sim. E aí começa a grande discussão. E a NTU, um papel importantíssimo, porque começou a falar, gente, a gente precisa falar de transporte. Não adianta simplesmente você colocar o transporte como um direito fundamental e não ter mecanismos para assegurar que a pessoa possa exercer esse direito. Tem razão. E corroborando tudo que a Débora já falou, eu acho que a pergunta aí principal que a gente precisa ter em mente nesse momento é como financiar e garantir esse direito fundamental de forma contínua, efetiva e que traga qualidade, né? Principalmente para o consumidor final, que é o passageiro, nesse momento que a gente precisa dele chegando nos hospitais, chegando nas escolas. Então, é o meio por onde a gente consegue a mobilidade. Então, daí vem a discussão
né, nesse momento em que a Débora cita de que a gente teve uma redução significativa do número de passageiros pagantes, Sim. porque com a pandemia, então, isso ficou de forma alarmada. Todos os outros setores sofreram muito, mas o setor de transporte foi um que teve praticamente um colapso. A gente vem lidando com isso há alguns anos para tentar um reequilíbrio, para tentar com que aqui, particularmente no estado do Rio de Janeiro, com algumas ações também que precisamos fazer judiciais, porque o Estado ocupasse esse lugar e reequilibrasse os contratos, e que até então isso não ficou definido. E com isso a gente praticamente teve a gente teve algumas empresas fechando nesse momento, porque cria-se um círculo vicioso. Tem a tarifa, o passageiro não consegue mais usar o transporte público, e daí a empresa não consegue mais oferecer o transporte adequado, e daí você precisa de tarifa. Então, nesse momento, vem uma discussão importante no marco legal, que é a questão de tentar diferenciar a tarifa pública, que é paga na catraca, pelo passageiro, e a tarifa técnica, que é onde você precisa de outros recursos, outras fontes de financiamento, para, de fato, custear o transporte de forma efetiva e que traga qualidade para o passageiro. E segurar essa tarifa num padrão ali que seja adequado à sociedade, né? Porque é isso, o transporte hoje, você vê que todo mundo reclama, né? O operador, porque não estou conseguindo custear aqui a operação e tal, tem os motivos dele. O passageiro, não está com a qualidade adequada, não passa na hora que eu preciso, mas porque tem essas questões aí que afetam na demanda. A autoridade de transporte também reclama que não está sendo entregue o que ele espera que seja entregue ali para ele poder seguir com as políticas públicas dele de mobilidade. Mas o que me parece pela fala de vocês é que o modelo atual não funciona. Não né? funciona. Precisa ter uma revisão desse modelo. É um modelo de 1970, né? Quem paga é quem usa. Quando a gente fala de um serviço privado, quem paga é quem usa, tá tudo bem. Quando você precisa da qualidade do serviço e você impor metas de qualidade, o marco legal é importante por isso, porque ele impõe metas de qualidade, eficiência para a remuneração, você precisa chamar o poder público e falar: eu não estou conseguindo custear o meu serviço. Tem um município do Rio de Janeiro que ele ficou 9 anos sem reajustar uma tarifa de ônibus. Caramba. E vocês imaginam como é que você ficar quase 9 anos sem ter um reajuste de tarifa, sendo que todos os insumos aumentaram. Salário, a gente tem anualmente a recomposição dos ganhos dos motoristas e dos colaboradores. A gente teve uma pandemia que encareceu muitos insumos básicos. E uma tarifa, nesse meio do caminho, durante a pandemia, inclusive, congelada por 9 anos. Então, o passageiro está reclamando, mas ele está certo também. E a empresa também está certa em reclamar, porque ela não consegue mais disponibilizar toda a frota, por exemplo, que o poder concedente manda, porque não tem mais dinheiro. E quando você chega num poder concedente e fala: eu não tenho mais dinheiro para custear, como não existe um regramento único no país, ele cruza os braços e fala: não posso fazer muita coisa. Então, o marco legal, ele veio também para dizer ao poder concedente que ele também é responsável por esse transporte. E é interessante que eu fico com o marco legal o dia inteiro, né, pendurado, e tem um artigo que eu nunca tinha visto parecido, que é o artigo 34, que fala o seguinte: olha, os contratos de prestação de serviço, eles devem estabelecer multas, encargos para o caso de inadimplemento contratual das partes, ou seja, não é só a empresa que vai ser multada se ela não cumprir com a sua parte no contrato. O poder concedente também vai responder por esse descumprimento. Então ele é corresponsável, né? Lógico, porque hoje em dia, o que você tem hoje? Multas e encargos para as empresas. Não é uma questão de defender a empresa. Ninguém está aqui para defender a empresa. A gente está aqui para defender que a empresa tenha mecanismos para prestar um serviço adequado, eficiente, seguro, que corresponda ao anseio da população e que essa população saiba que eu vou pegar o meu ônibus no tal horário e ele vai estar lá, porque a empresa não está dependendo da catraca, né? A catraca é um paradigma de 1970, 60, quem paga usa. A gente acabou com isso. Então, o poder concedente também tem que atuar, lógico, com responsabilidade. As empresas também vão atuar com responsabilidade, mas o poder concedente pode ser punido em caso de descumprimento. E como é que ficaria esse município que ficou 9 anos sem reajustar a tarifa? Pois é. No marco legal, ele seria punido, ele poderia ser demandado com base nesse artigo.
Legal. Eu acho também que o grande ponto que o marco legal traz é o reconhecimento da relevância do transporte. Esse foi um ponto principal, porque não é por falta de regramento, né? A gente já teve outros regramentos, como a lei da mobilidade, a lei da mobilidade não, O Estatuto das Cidades. o Estatuto das Cidades, Lei da Mobilidade Urbana também, de 2012, se não me falha a memória aqui, que trazia um regramento do que precisava ser feito para você melhorar, para você ter qualidade. E, de fato, isso não aconteceu até hoje, não é o que a gente assiste todos os dias. Então, eu acho que depois dessa discussão necessária que a gente precisou ter até chegar numa lei como o Marco Legal, que traz os dispositivos necessários para a gente conseguir equilibrar o sistema, né, tanto para a empresa quanto para o usuário final, trazendo e com isso tendo a possibilidade de novas receitas atreladas para conseguir custear de fato o transporte. Eu acho que esse reconhecimento foi primordial, né? Depois de vários debates, a NTU também está tendo um debate importantíssimo, um papel de relevância, que é a nossa entidade de transporte urbano a nível nacional. Ela vem batendo nisso, ela vem tentando se estruturar para que a lei entre em vigor em julho de 2027. Vai ser super importante que nesse momento, já no próximo ano, a gente tenha isso melhor delineado, né, com um regramento mais específico, com quais fontes de receita eu vou conseguir usar de fato. Então a gente precisa ter esse olhar atento. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma oportunidade super importante. A gente vem trabalhando numa licitação das linhas de ônibus há alguns anos. E eu acho que sim, vai casar muito bem, vai ser um case de sucesso, talvez, que se a gente conseguir já atrelar a nova lei, a gente conseguir ter uma modelagem já com esse olhar. Moderna, né? Exatamente. Porque modernidade não é só o uso de tecnologia, é você enfrentar velhos problemas num novo paradigma. É verdade. Né? Porque não é só falar sobre mudança para ônibus elétrico ou outras fontes de energia renováveis. É você saber que a gente tem problemas velhos e que precisam ser transformados em novos problemas com outro olhar sobre eles, né? Ir além do óbvio, né? Ir além do óbvio, Porque é isso, perfeito. Se você fala sustentabilidade, você pensa no elétrico, que é o óbvio, é o que todo mundo fala, mas tem outras formas de você buscar também resolver as soluções. Isso é importante mesmo. Sim. Eu acho que, na minha opinião, a inovação nesse momento é a gente conseguir ter esse equilíbrio, né, de distribuição das responsabilidades. Né, coisa que a gente vem lutando há anos e a gente nunca chegou nesse momento, né, de ter isso reconhecido, de que o poder público precisa fazer a sua parte. Sim. Senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Né? Porque é um serviço público. Exatamente. Independente de estar sendo prestado por um ente privado. O titular é o poder público, né? Exato, ele que concede, né, exatamente, a permissão ali para fazer aquela prestação de serviço. Então, como é que ele não vai ser responsável por dar para as empresas uma estrutura mínima? Porque a qualidade do serviço prestado hoje, ela é proporcional às condições que o poder público oferece para você prestar. Sim. Então a gente está falando do mais básico, inclusive, é ter vias asfaltadas, né? A gente sabe que ônibus é tecnológico, né? A gente tem vários equipamentos tecnológicos, tem um elevador para a subida das pessoas com dificuldade. Isso é tudo tecnológico. Se você pega um ônibus desse, ultramoderno, recém-saído da concessionária, e você bota numa via esburacada, ele vai quebrar em 3, 5, 10 dias e vai tirar da frota. Então, o poder público tem que oferecer condições adequadas para um serviço ser prestado de forma adequada. Com certeza. E você falou de tecnologia, a gente sabe quanto que o setor está evoluindo, né? O transporte público tem evoluído com bilhetagem digital, a gente está falando de aplicativo, meios digitais para poder fazer pagamento dentro do ônibus. Toda essa transformação digital que a população está vivendo, que o transporte público está vivendo, o Marco Legal já tem um olhar em cima disso? Ele já está alinhado com essa transformação? Tá, ele está alinhado com essa transformação. Ele vai do óbvio, que é você trocar os ônibus para outras energias renováveis. Ele prevê também que isso não vai ser só por conta das empresas e também prevê
outras questões sobre o impacto ambiental de tudo, de garagens, do passeio Legal. público. Então ele está alinhado com toda essa mudança de paradigma que o mundo já está trazendo para a gente. E é engraçado o que a Daniele falou, é que esse regramento ele já existia um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E tem um autor, que eu não vou citar o nome, que ele chama o marco legal de um grande museu de novidades, porque ele trouxe várias leis que estavam aqui, estavam ali, municipais, estaduais, e juntou. Então você pergunta, mas então não é uma novidade? É uma novidade porque você conseguiu fazer uma lei boa a nível nacional e mostrar para o país que não é só o município do Rio ou de São Paulo que está preocupado com o seu próprio transporte. O Brasil hoje está preocupado. Então, quando você pega um monte de entendimento, lei, experiências, né, que você tem no país inteiro e unifica isso, você está dizendo que o serviço prestado em São Paulo tem que ter a mesma qualidade do Rio e do Amapá, né? Então não é porque ele está no interior que ele merece receber um transporte menos eficiente, né? Sem dúvida. Então essa unificação, por mais que a gente não tenha tantas novidades, tem muita novidade, mas não seja uma coisa muito 100% nova, né? nova, Tem um pedaço ali. é importante o que a gente estava falando, é um novo olhar sobre um problema antigo que a gente precisa lidar com isso. A novidade é essa organização, né? De trazer tudo que funciona, ou todas essas boas ações que dão certo e juntar numa coisa só. Mas tem um ponto, pode ser uma visão minha aqui meio enviesada, mas o que eu penso é o seguinte, será que ter tanta regra, né? Novas regras, isso não vai trazer mais burocracia ou, sei lá, ou vai ser o contrário? O marco legal traz esse monte de regras justamente para poder facilitar e tirar a burocracia do sistema. Como é que vocês veem isso? Olha, no meu entender, fazer só um parêntese nesse ponto que é relevante e que trouxe uma certa preocupação para os técnicos e para os estudiosos do setor, que foi a questão dos vetos proporcionados no texto da lei, que focaram exatamente nas receitas obrigatórias que o marco legal e todo esse contexto ele necessita para poder ter eficácia. Né? Então, sem a receita acessória, sem que o poder público faça a parte dele, custeie a parte dele, tenha responsabilidade sobre isso, mais uma vez, a gente não vai conseguir ter efetividade nessa política pública que é tão relevante e importante. Mas eu entendo que a gente tem um novo contexto para isso, apesar de ser mais um regramento, apesar de ser mais nesse momento, como eu falei, como a gente tem um olhar que, em âmbito nacional, em que considerou e conseguiu de fato entender a relevância que o setor tem para a população e para todo o ecossistema. Eu acho que agora a gente tem uma grande possibilidade disso dar certo, disso de fato ser implementado, da gente ter o poder público como nosso aliado, trazendo subsídios, trazendo uma política efetiva com responsabilidade para que a gente faça isso dar certo. Eu acho que burocracia a gente já tem. Né? Verdade. O Brasil é um dos países mais burocráticos para você resolver qualquer questão administrativa. Então, a burocracia a gente já tem. Se a gente tem uma lei que, de um aspecto, ela pode ser burocrática porque tem muito regramento, de outro lado, é uma burocracia com garantia, né? Que traga segurança jurídica. Né? E a gente está saindo, o marco é interessante, porque a gente está saindo de uma visão antagônica e que o empresário é inimigo da administração e vice-versa, por uma questão de colaboração. Então, a gente tem que parar de brigar pelo mesmo motivo que a gente está concordando. Você quer um serviço de transporte de qualidade? Eu quero, você quer, o poder público quer, o passageiro merece e a empresa também quer. Porque quando ela presta um bom serviço, ela cresce também. Então, a gente tem que parar de achar que somos todos inimigos dentro de um problema. Marco legal vai ter burocracia? Vai. Quando a gente fala, é engraçado porque ele fala expressamente que será preservada a garantia. Tem garantia jurídica, né? Essa frase é muito clara e ela garantia jurídica é a preservação da garantia jurídica. Só que o poder concedente também tem que fazer o lado dele, porque, na verdade, nem garantia jurídica, segurança jurídica, né? Quando você deixa de aumentar uma tarifa por 9 anos e o seu contrato tem a previsão de aumento anual,
Que segurança jurídica é essa de um contrato que prevê um aumento? E que ele não é descumprido Que é assim, descumprido. né? E assim, esse Por município vontade eu própria. acompanhei de perto e todos os pedidos fundamentados com base no reajuste contratual, com planilhas de cálculos e às vezes estudos da COP, por exemplo, e não vou aumentar porque não, é não porque não. Exato. Né? Então, hoje a gente tem essa expressão, segurança jurídica, na lei, e que pode ser um avanço, porque o poder concedente está vendo que ele também precisa cuidar do transporte. Não é assim, eu posso prestar, não presto, eu vou conceder ao particular e ele que se vire. Colapsou, né? Quando a gente está há anos com base na arrecadação da catraca, a gente colapsou. Então, em outros municípios está dando certo e a gente não está falando de tarifa zero, porque quando você fala de marco legal, não vai tarifa zero, não é só sobre tarifa zero. Pode ser tarifa zero, pode ser tarifa dividida entre o passageiro e a empresa, pode ser com outras fontes de financiamento. Sim. A tarifa zero é um ponto para alcance, se o município assim entender e for possível. Tem muitos modelos de tarifa zero. Tem tarifa zero talvez no dia que tem menos movimento para estimular as pessoas a saírem de casa para usar o transporte público. Pode ser com uma determinada faixa de renda que precise mais, e aí as outras que não estão naquela faixa de renda não precisam ter. Tem várias formas de você chegar. Não é só sobre não é só zerar a catraca e a vida que segue, né? E assim, é importante que a tarifa zero alguém paga. Eu não estou aqui dizendo que eu sou contra nem a favor. É um estudo, né? Porque a gente, como profissional da área, a gente tem que entender que tudo tem pró e contra. Sim. A tarifa zero é boa e é ruim, né? Umas perspectivas que a gente conhece. Mas, quando a tarifa zero, quando você zera uma catraca, alguém está pagando por isso. Tudo tem um custo, Tudo né? tem um custo. Né? Não existe almoço grátis, né? Exatamente. E um ponto relevante aí sobre esse contexto que também está sendo muito debatido sobre tarifa zero é a necessidade que se tem de planejar, né? O transporte precisa ser planejado. Sim. Como a Débora bem falou, alguém está pagando aquela conta ali, né? E o poder público também precisa entender e ter a percepção clara do que ele está pagando, do que ele precisa, do custo envolvido naquilo. Então, a gente precisa aliar a tarifa zero à necessidade de planejamento, de controle, Sim. de auditabilidade do sistema. Então, a gente tem um contexto muito maior do que somente tira a catraca, é livre. Então, assim, a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso também. Inclusive, a gente já viu modelos que tirou a catraca e depreciou, né? Inclusive casos de saúde pública, que a pessoa parou de andar de um ponto para o outro, passou a pegar o ônibus, né, para descer literalmente do ponto seguinte. E aí, enfim, você tira aquela caminhada que já era um exercício que a pessoa podia ter feito ao longo do dia, isso vai lá na frente trazer alguma consequência. A gente já vivenciou modelos de tarifa que foi com bilhetagem, aí o município conseguia exatamente dar aquele benefício para quem ele entendia que merecia e tinha um controle, ele acompanhava. Então é isso que você falou, é olhar, planejar e não simplesmente arrancar uma catraca e achar que vai resolver o problema, que você pode até resolver um problema imediato, mas você cria outros problemas lá na frente. E que ela falou interessante, que uma forma confiável de você controlar até uma tarifa zero é a bilhetagem eletrônica. Sim. Né? A bilhetagem, ela é um meio importantíssimo para controle e transparência. Lembrando que na cidade do Rio, nós fomos uma das primeiras cidades no Brasil a ter um sistema forte de bilhetagem. A nossa lei é de 2003, né? 3167. Então, o Rio já é inovador, ele já sai na ponta, né? Legal. E é um sistema maravilhoso que está aí há anos. Lembrando que a gente tem desde 2003, então o Rio de Janeiro já é inovador. Né? Então, a gente pode inovar mais, a gente pode fazer um transporte de fato eficiente e que alcance o passageiro como ele merece, não é como ele quer, porque ele quer um pouco melhor, né? Eu acho que a gente pode fazer o que ele merece mesmo, o final do serviço que ele pega, pagando ou não, qualidade, eficiência e segurança. E depende não só nem da empresa, nem do poder concedente, depende de mim, de você, dela e dos operadores também. Isso parte até de uma visão do Ministério Público, que sempre é uma visão um pouco mais garantidora, e tá certo, porque é a garantia do coletivo. Sim. Mas todo mundo hoje, para a gente fazer o marco legal dar certo a partir do ano que vem, a gente precisa unir forças. É isso que a gente precisa fazer. Bom, maravilha. Bom, você quer completar, Dani? Que eu
já ia encaminhar aqui para as considerações finais, Não. mas quero cortar sua fala. Acho que o debate é muito, muito importante, muito relevante. A Comissão de Transportes também, ela tem outras pautas, né? Mas a ideia da comissão é conseguir, de alguma forma, trazer um olhar sobre o que é relevante, o que é necessário nesse momento para o transporte. Então, a gente tem outros colegas que participam conosco, imbuídos no mesmo, né, no mesmo objetivo, que é trazer à tona os principais e relevantes debates sobre o transporte, que é essencial. Então, agradecer pelo convite. E já abrindo aqui um convite para a Débora, especificamente, que a gente vai participar lá da Latibus, em São Paulo, que vai ser um espaço também proporcionado pela NTU, né, que é a nossa associação de transporte a nível nacional, para levar esse debate e outros debates relevantes também, como a reforma tributária, que está aí também, né, entrando em vigor e que vai impactar o setor de transportes, e vários outros debates importantes e interessantes que a gente tem nesse setor, que é tão difícil. É tão difícil, lidar, né? Mas com pautas super interessantes também, que nós advogados curtimos muito. Adoramos. Adoramos. A gente poderia ficar aqui até a noite falando de transporte, que a gente nem cansa. Não, é verdade. E é legal porque é isso. Você vai se aprofundando numa vertical ali do assunto. Daqui a pouco você faz outra pessoa, você se aprofunda em outra. É isso. Né? Ele é multifacetado, né? Tem várias formas de você atacar as questões aí do transporte, visando melhoria e tal. Não tem uma resposta única, na verdade, acho que é uma completude de respostas que juntas vão direcionar o setor para onde ele merece, né? Um olhar de respeito, um olhar de bem público. Eu acho que por muito tempo ele foi um setor que foi olhado de uma forma que não era merecida. E acho que agora essas discussões estão ajudando a trazer também esse olhar mais alinhado com o que a gente precisa enquanto sociedade. Então, quero agradecer vocês pela presença, pelo papo. E se vocês quiserem dar uma consideração final, peço que você olhe para o nosso público aqui, fique à vontade. Eu queria só agradecer a oportunidade. Eu adoro falar de transporte e ficaria aqui, né, o dia inteiro falando. Eu queria agradecer a oportunidade. E, assim, o meu único recado que eu gostaria de dar é colaboração. Todo mundo tem que estar junto, porque todo mundo hoje quer um serviço adequado, eficiente e seguro. Então, eu como profissional, Daniele como profissional, e todo mundo, poder público, empresa, a gente tem que estar unido em colaboração para todo mundo se ajudar. E eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ter um sistema de transporte excelente e de qualidade. Bruno, quero agradecer, né, o espaço aí para a comissão e para mim como profissional do transporte há muitos anos, né? Eu já atuo no setor, mas eu acho que o fundamental, como a Débora falou, é a colaboração nesse momento. A gente não pode, todo mundo quer uma mobilidade eficiente, né? Que leve aos principais, atenta às nossas principais necessidades, e o transporte ocupa um papel fundamental nesse espaço. Então, as pautas são relevantes sempre. Agradeço mais uma vez o convite. Obrigado a vocês. Vocês estão assistindo a gente também, agradeço pela audiência. Vamos junto colaborar para uma mobilidade melhor, uma mobilidade de mais qualidade. Continue acompanhando o Pode Mais no Spotify, no YouTube, e siga a gente da Prodata Mais Mob, no LinkedIn e no Instagram. Obrigado e até a próxima.